Sejam bem-vindos, caríssimos, à segunda aula teórica do nosso curso de Eletrônica Analógica. Não é a aula teórica 6, que deveria ser a aula teórica 2. Então, o que nós vimos na aula teórica 1, nós falamos sobre amplificadores de pequeno sinal com BJT, que é um tipo de transistor, que é o transistor bipolar de junção. Perdão, é o transistor bipolar de junção. E para a aula teórica 2, que é essa aula, nós iremos falar aqui dos amplificadores com FET. Vamos falar dos dois tipos de FET que existem, mas também vamos explorar apenas, exclusivamente no caso, um único tipo de transistor FET, que é o JFET. E ainda nessa aula teórica nós iremos falar das cascatas. Então, o que vem a ser uma cascata? Que é cascata tanto com o FET, assim como com o BJT. Perfeito? Então, eu sou o professor Alexandre Rodrigues e você está no canal para aprender eletrônica, certo? Recados rápidos. Caso você não tenha assistido a aula anterior, eu vou deixar um card aqui logo no início da aula, logo no início do vídeo, que é para você clicar e ser direcionado à aula anterior, porque ela será bastante importante para você poder compreender como é que funciona um amplificador JFET. Se você já viu o vídeo, os vídeos anteriores, então você está no lugar certo. Então, vamos começar a entender aqui a polarização do transistor JFET. Primeiro, o que é FET? FET é um transistor de efeito de campo, certo? Transistor de efeito de campo. O JFET, no caso, seria um transistor de efeito de campo de junção. E o JFET, basicamente, ele tem os seguintes elementos. Então, ele vai ter aqui uma corrente que vai passar pelo dreno, certo? Então, o que nós chamávamos de coletor em BJT, aqui em JFET nós vamos chamar de coletor. Então, existe vamos chamar de dreno, perdão. Então, existe uma corrente aqui que nós vamos chamar de corrente no dreno, certo? Que nós vamos chamar de dreno. Então, será a corrente no dreno. Perfeito? O que nós chamávamos de base em BJT, aqui nós vamos chamar de gate. Vamos chamar de gate. Ou, se você preferir em português, vamos chamar de porta. E o que nós chamávamos lá em BJT de emissor, aqui nós vamos chamar de source, certo? Vamos chamar de source. Aqui é a corrente no source, aqui é a corrente no gate, aqui é a corrente no source, ou simplesmente fonte, no português. Source em inglês é fonte no português. Agora, como é que o transistor JFET ele funciona? Basicamente, ele funciona da seguinte forma. Nós vamos alimentar o gate, que é esta parte aqui, por uma impedância muito alta, certo? Essa impedância, ela deve ser alta, mas tão alta que faça com que a corrente
no gate seja aproximadamente igual a 0, ou seja, devemos alimentar a porta de modo que a corrente no gate ela seja aproximadamente igual a 0, certo? Uma corrente aproximadamente igual a 0. Então, a partir do momento em que a gente alimenta o gate por uma resistência muito alta e a corrente no gate se aproxima de 0, então estamos perante um transistor JFET, porque o transistor JFET ele foi projetado para funcionar dessa forma, certo? Quanto à polarização do JFET, o transistor JFET ele opera em 3 regiões diferentes. A primeira região nós chamamos de região de corte. Chamamos de região de corte. Quando é que o nosso transistor ele está na região de corte? Ele está na região de corte quando a tensão gate source, ou seja, no caso VGS, for menor, no caso, vou colocar aqui, quando a tensão VGS for menor que uma determinada tensão VGS off. E o que vem a ser esse VGS off? Esse VGS off é uma tensão que sempre será nos dado no datasheet, nesse caso na folha de dados. Né? Essa tensão VGS off, ela faz com que o transistor seja desligado, ou seja, faz com que o transistor não funcione quando a tensão gate source for menor que o VGS off. Do contrário, se VGS off for maior, aqui corte. Corte significa que corte significa o quê? Nós já sabemos que a corrente no gate, a corrente no gate, que é na porta, sempre nós vamos, sim. Por quê? Porque a resistência que nós vamos estabelecer sempre será uma resistência muito alta. Então, a corrente no gate ela sempre será aproximadamente igual a 0. Então, se o nosso transistor estiver em corte, nesse caso VGS for menor que VGS off, então o que vai acontecer é que aqui, nessa região que nós chamamos de dreno, a corrente também será igual a 0. Automaticamente a corrente que também vai passar pelo source também será igual a 0. E assim o transistor não estará em funcionamento, certo? Mas existirá sim uma tensão aqui no dreno. O que será 0 será a corrente no dreno e a corrente no source, certo? Mas existirá sim uma tensão que alimenta essas resistências. Essa é a primeira região de polarização do JFET. A segunda região de polarização do JFET é uma região que nós chamamos de região de saturação, que é a região que faz com que o transistor funcione da maneira que nós desejamos. Nesse caso, é quando V P' for menor, nesse caso que o VDS, né, que é a tensão dreno source, certo? Então, V' será uma variável que pode ser obtida a partir da seguinte relação, né? Teremos a relação que envolve, no caso, será a resistência dreno source vezes
vezes VP, certo? Vezes VP. O VP linear pode ser obtido a partir desta forma. Então, a tensão dreno source é exatamente a tensão que está entre o dreno e o source, no caso entre o dreno e a fonte, que é essa tensão aqui que eu estou aqui a apontar, certo? Nós chamamos aqui de V10, certo? Nós podemos achar essa tensão percorrendo esta malha, ok? Então, nós chamamos de região de saturação, que aqui sim o transistor ele conduz, certo? E funciona normalmente. Região de saturação. E temos uma terceira e última região em que o transistor pode operar, que nós chamamos de região ômica, né? Nesse caso é quando V P' é maior que V10. Então, nesse caso, o que acontece é que o nosso transistor ele já vai se comportar ou vai funcionar como se fosse uma resistência, certo? Ele vai funcionar como se fosse uma resistência. Então, o que vai acontecer é que, apesar não, uma vez que a corrente na porta é aproximadamente igual a zero e nós descobrimos a partir dessa relação que o VP' é maior que V10, então até que faz sentido, né? Porque o VPS o VP' ele é obtido através da relação que existe entre VP e R10. R10 seria a resistência de drain source. Então, é uma variável que envolve a resistência de drain source e o VP, nesse caso. Então, o VP' foi obtido a partir dessas duas variáveis, incluindo a resistência de drain source. Então, já que envolve a resistência de drain source no seu cálculo, influencia de certa forma. Se influencia de forma positiva, o transistor vai funcionar como uma resistência. Se for menor que zero, vai funcionar na região de saturação, conforme nós vimos lá, certo? Aqui vai funcionar, será uma região ômica, que nós vamos chamar de região ômica. Então, essas são as duas regiões, as três regiões em que podemos polarizar o nosso transistor JFET. Perfeito? Caso tenha ficado alguma dúvida em relação a essa teoria, deixe aí nos comentários, certo? Perfeito? Vamos avançar, meus amigos. Ok, então, já ainda na polarização agora, no contexto das configurações do amplificador JFET, porque lá no slide anterior estávamos a falar, perdão, estou mal aqui, a gripe está a tomar conta de mim, mas enfim. Então, basicamente a construção de um amplificador JFET é dessa forma, certo? E a ideia da resistência de entrada, que nesse caso é a resistência que vai alimentar a porta, nesse caso o gate, ser uma resistência muito alta, serve aqui, certo? E basicamente aqui nós vamos ter um sinal de entrada, certo? Normalmente aqui vamos ter aqui um sinal de entrada de corrente alternada, que estará conectado aqui a um capacitor, certo? Então teremos o sinal de entrada aqui, que é um VI, certo? O sinal ele vai entrar pelo gate, e nesse caso ele vai ser pelo dreno, ok?
que vamos chamar aqui de VO, né, que é a tensão na saída. E aqui embaixo nós vamos ter o nosso source, certo? Na aula passada, na aula teórica passada, nós vimos 3 configurações para o transistor BJT, né? Emissor comum, que é quando a gente tem um capacitor de desvio no emissor. Temos o coletor comum, que é quando o sinal entra pela base, sai pelo coletor, e o RE, que nesse caso, e o RE, claro, ele é diferente de zero. E vimos também a configuração base comum, que é quando o sinal a ser amplificado, ele se encontra no emissor, certo? A ideia é a mesma para as configurações do transistor JFET. O que vai mudar são os nomes, simplesmente. Então, por exemplo, para esse amplificador que eu estou aqui a apontar, não é? Conseguimos identificar, aqui ainda não havia colocado o sinal de entrada, mas coloquei aqui, desenhei, tenho aqui o sinal de entrada, né? Com esse capacitor aqui. Então o sinal ele vai entrar pela base não, eu estou muito acostumado com os transistores BJT. Ele vai entrar pelo gate e vai sair pelo dreno, right? E repare que aqui no source nós temos o quê? Nós temos um capacitor de desvio, então estamos diante de uma configuração fonte comum, ou source comum, certo? Temos um capacitor de desvio aqui, né? O RE é igual a zero, certo? E eu só não expliquei na aula passada, mas por que quando nós temos um capacitor de desvio, a resistência RE é igual a zero? Ela é igual a zero porque o que acontece na verdade é que nós analisamos já o circuito, nesse caso, a partir do momento que nós queremos determinar o ganho de tensão, ele é analisado curto-circuitando, nesse caso, os sinais de corrente alternada. Então, se nós curto-circuitamos, uma vez que esse capacitor está em paralelo com essa resistência, nós curto-circuitamos aqui e a gente assume essa tensão como sendo aproximadamente igual a zero. Aqui também vai acontecer o mesmo, certo? Então, nós vamos zerar a tensão aqui, automaticamente vamos zerar a tensão aqui, certo? Sabemos que passa uma corrente aqui. Então, se já existe uma tensão aqui que é igual a zero, e aqui é uma tensão que é igual a zero, obviamente que a outra variável possível de ser zero só pode ser a resistência. Por isso é que a resistência aqui ela será igual a zero quando estiver a trabalhar com um transistor que tiver um capacitor de desvio no source, e isso culminará com uma configuração source comum ou fonte comum, certo? Então aqui temos algumas demonstrações, né, para o MOSFET, certo? Esse é o JFET, certo? Então aqui temos aqui algumas demonstrações para o MOSFET, aqui desse lado temos algumas demonstrações aqui para o MOSFET, né? Como é que a configuração ficaria, mas nosso objetivo nessa aula é explorar muito mais o transistor JFET, né, e não o MOSFET. Teremos uma aula específica, se não for esse curso eletrônica básica, vamos explorar bastante o MOSFET, ou vamos tentar uma aula a falar muito do MOSFET, porque o MOSFET ele possui algumas situações específicas por serem analisadas. Então é um transistor que deve ser observado com muito cuidado, né, na sua análise. Ok?
Então aqui ainda temos aqui a polarização do MOSFET de acumulação, né? Aqui algumas demonstrações. Então o circuito do FET equivalente, basicamente ele vai ficar assim. Depois de a gente ter analisado o circuito, né, para achar, conforme eu disse, a corrente no gate nós vamos assumir ela como sendo zero devido à alta impedância de entrada na porta, nesse caso no gate, certo? Então no final nós teremos a seguinte configuração. Temos aqui uma fonte de corrente, certo? E temos aqui esta resistência, né? E do outro lado também teremos aqui uma resistência que estará inserta com esta fonte. Okay? Bom, existem alguns parâmetros que nos ajudam a trabalhar com o transistor FET, né? O primeiro parâmetro, né, é o μ. E o μ é um parâmetro que depende de GM e RD, certo? O RD é uma resistência que nós vamos chamar de RD pequeno, né? RD pequeno, uma resistência, né? Sua unidade é o quilo, é o ohm, certo? Era necessariamente na escala de quilômetros, né? E o GM ele pode ser obtido a partir da seguinte expressão. Temos 2 sobre o módulo VP vezes a raiz quadrada do IDQ sobre DSS, certo? Para a JFET. Então, para a MOSFET nós teremos aqui essa outra expressão. E para o RD, que é uma resistência, o seu cálculo será feito a partir da seguinte expressão, né? Temos aqui 1 sobre lambda IDQ, que é igual a VA sobre IDQ. Mas quanto ao GM e o RD, não precisa se preocupar com esses parâmetros, porque esses parâmetros geralmente eles são dados no enunciado da questão, né? GM e RD geralmente são dados, então não precisamos decorar essas formas todas. Para a resolução dos exercícios, precisamos decorar tudo isso, ok? Mas é importante saber esta sim é importante conhecer. Ela será muito útil no curso, principalmente na resolução dos exercícios, né? Então, existe aquilo que nós chamamos de voltagem early, ok? Vamos ler aqui e entender o que seria isso. Então, a voltagem early, OVA, modela o efeito, né, de modulação do canal no FET, permitindo uma análise mais precisa do circuito equivalente de pequeno sinal, né? Então temos aqui um gráfico, né, que ilustra, né, como é que a corrente no dreno ela varia em relação à tensão dreno source. Então nós temos aqui um gráfico, temos aqui uma minha função exponencial. Então, o que primeiramente a gente faz? A gente primeiro constrói essas linhas. Esta teoria é uma teoria mesmo de lá do transistor JFET. Só a construção desse gráfico, né, que é para entender como é que a corrente varia, como é que funciona a região de operação, né, a região de polarização do transistor, né?
JFET. Então a gente constrói um gráfico mais ou menos que este. Então o que a gente faz para a gente analisar a voltagem early? A gente faz projeções, certo? Então como podem ver aqui, a gente projeta essas curvas. Essas curvas são projetadas de tal modo que todas elas se encontrem num único ponto. Então veja que todas as curvas essas, elas foram projetadas a partir dessas linhas, certo? De tal modo que elas convergissem a um único ponto, que nós designamos aqui de -1 sobre lambda, que seria um valor a ser atingido a partir da projeção dessas curvas que nós traçamos aqui, que corresponde à demonstração da região do funcionamento do transistor JFET. Então a gente faz essas projeções. Então, e o que vai acontecer é que a relação entre a corrente no dreno e a tensão do dreno source vai nos ajudar, de certa forma, a analisar o comportamento da tensão gate source, certo? Então, é para isso que serve a voltagem early. Ela vai modelar o efeito da modulação no canal no FET, a partir destas projeções aqui que são feitas a partir das curvas que demonstram as regiões de funcionamento do transistor FET. Ok? Então temos aqui o modelo generalizado. Então aqui temos o nosso transistor MOSFET, e deste lado nós temos a demonstração de como é que seria a análise, não é? Depois de termos curto-circuitado as fontes, no caso de corrente alternada, como podem ver. Então nós temos uma fonte de corrente contínua, e temos esta situação. Okay, então este aqui é o modelo generalizado das partes. E temos aqui os terminais de saída. Vamos entender isso muito mais na prática, já na resolução dos exercícios, será mais prático assim. Então, circuito equivalente pelo dreno. Por que é importante entender esse circuito equivalente pelo dreno? Porque será interessante analisar o comportamento do transistor, achando algumas variáveis, determinando os valores correspondentes a algumas variáveis, como é o caso do RT, que é uma resistência que estará em série com uma fonte que nós vamos chamar de VT. O VT ele será igual a -1000 vezes VI. Esse 1000 eu já mostrei num dos slides anteriores, que é igual a GM vezes RT, nesse caso que é o RT pequeno. E o RT ele será igual ao RD mais 1000 mais 1 vezes RS. Se vocês lembram muito bem, lá na aula de amplificadores com BJT, essa forma é muito parecida com a expressão do R', que é a resistência que está localizada entre a base e o emissor, certo? Então, funciona da mesma forma aqui
é FET, é um transistor JFET. A ideia é a mesma, certo? O que vai mudar serão algumas análises no que diz respeito às expressões e às variáveis que já foram introduzidas para a análise do transistor FET, mas a essência é a mesma. Por isso é que é muito importante que vocês tenham assistido a aula sobre BJT, porque se é que vocês não viram a aula sobre BJT, os amplificadores, nesse caso, pequenos com BJT, se é que vocês não viram, vocês provavelmente vão enfrentar muitas dificuldades em entender essa matéria. Então, é importante que vocês assistam a aula teórica anterior. Né? Perfeito, então, vamos lá seguir. E temos o RT, né? O RT aqui, nós vimos que é RD mais μ mais 1 vezes RS, certo? O RT ele também pode ser obtido a partir de RD, que é o RD grande, né? Mais RD pequeno sobre μ mais 1. É uma outra expressão para achar o RT. O VT também pode ser achado a partir do μ vezes VI sobre μ mais 1. O VI, no caso série, é a tensão de entrada, ok? É a tensão de entrada. O resumo sobre as configurações, conforme já havia comentado, nós temos aqui a configuração source comum ou fonte comum, que é a mesma coisa que a configuração emissor comum no BJT, tal como já diz nesse ponto aqui, né? Por sua arquitetura e comportamento equivalente ao emissor comum no BJT. O RO, que é a resistência de saída, será igual ao RD pequeno mais μ mais 1 vezes RS. RI será aproximadamente igual a RG. RI nesse caso é a resistência de entrada. E a resistência de entrada, estamos a falar daquela resistência que eu falei de alta impedância, certo? Aquela alta impedância. No transistor BJT, nós tínhamos a opção de achar a resistência de entrada efetuando um paralelo, não é, entre as resistências envolvidas aí no amplificador. Mas no caso de transistor JFET, porque a resistência que nós iremos alimentar, o gate, resistência, vou chamar de impedância, estamos a falar no contexto da fonte de corrente alternada, né? Porque estamos a fornecer o gate a uma resistência muito alta, uma impedância muito alta, então acabamos assumindo aquela mesma resistência que está sendo fornecida no gate como sendo a resistência de entrada. Então não precisamos efetuar os paralelos entre as resistências envolvidas no amplificador FET. Então é por isso que a RE acaba sendo aproximadamente igual a RG. É o que está a dizer esse ponto aqui. Okay. E o ganho de tensão ele é maior que 1 modularmente com inversão de fase. Ou seja, o seu ganho, ele se diz que com a inversão de fase significa que em algum momento o ganho ele pode ser negativo. É o que está a dizer aqui. Que é o que acontece na maioria dos casos. Drenador comum, né, ou dreno comum, que para o amplificador com BJT é a mesma coisa que o coletor comum, certo? O ganho de tensão ele é menor que a unidade, e não inverte a fase. Então é sempre aquela fórmula, 1 menos, então depois segue aquela fórmula. Por isso é que o ganho de tensão ele é menor que a unidade, né? E não inverte de fase, ou seja, o ganho, quando se trata de configuração, o coletor comum ele é sempre positivo, certo?
é positivo e não é superior a 1. Eu gostaria de dizer esse ponto, né? E a ideia para a resistência de entrada é a mesma. Na verdade, é a mesma para todas as configurações. O que vai mudar aqui é já na resistência de saída. Aqui a resistência de saída será RD, que é o RD pequeno, mais RD grande, sobre 1000 mais 1, que é um valor mais baixo já. E por sua arquitetura, conforme eu havia dito, é equivalente ao coletor comum no BJT. Ok? Aqui não há muita história para contar, né? A última configuração, né, que é gate comum, que aqui chamamos de comporta comum ou porta comum, certo? É equivalente à base comum no BJT. O RO é semelhante ao da fonte comum, certo? Bom, aqui o RI muda, certo? A resistência na entrada muda, né? O caso ele só é observado. Veja que a explicação que eu dei, que é sempre que a resistência de entrada for muito alta, porque partimos do pressuposto de que sim, a resistência de entrada ela sempre vai ser uma resistência muito alta. Isso é válido quando nós trabalhamos com transistores. Mas quando nós trabalhamos com amplificadores, isto não se observa em todas as configurações. Vemos que na configuração fonte comum o R é aproximadamente igual a RG, para denominador comum a mesma situação, mas para comporta comum não. Nós já temos o RI a ser igual a RD pequeno mais RD grande sobre 1000 mais 1, certo? Então temos aqui essa observação. Bom, agora vamos para a segunda parte, não é? Da nossa aula aqui, que é a parte que tem a ver com amplificadores de pequeno sinal em cascata. Ok? Então, que vem ser, no caso, uma cascata. Uma cascata, na verdade, é um conjunto de de 2 ou mais transistores, não é? Então, quando a gente pretende achar, por exemplo, o ganho, né, de um amplificador, e para achar esse ganho a gente deve dividir o amplificador por etapas. Então nós estamos diante de uma cascata, porque vamos ter que achar o ganho da primeira etapa, achar o ganho da segunda etapa e por fim achar o ganho total. Então a esse tipo de amplificador nós chamamos de amplificador em cascata, que é quando nós temos mais de um transistor, seja BJT ou JFET. Aqui está a figura, né? Temos aqui a etapa 1, que é composta por um transistor. Depois vamos ter aqui alguns componentes que vão interligar esse transistor a um outro transistor. O segundo transistor vai corresponder à etapa 2, podendo um e outro transistor ter uma influência sobre o outro transistor, que é o que nós vamos ver com mais detalhes nos próximos slides. Então, por que é que nós usamos as cascatas, né? Primeiro, porque nós queremos aumentar o ganho de tensão. Aumentar o ganho de tensão até limites que não se pode alcançar com uma única etapa, ou seja, usando apenas um transistor. E o segundo ponto é porque nós queremos controlar a resistência de entrada e a resistência de saída, que é conseguir níveis de resistência de entrada e a resistência de saída até limites que não se pode alcançar com uma única etapa.
Esses são os dois principais objetivos para que a gente use amplificadores em cascata. Então temos aqui alguns exemplos, né? Com PJT. Então temos aqui este amplificador. Então temos aqui, a partir daqui até aqui, nós temos aqui a nossa primeira etapa, né? Temos aqui a nossa primeira etapa, que é composta por um transistor. Depois temos desse outro lado nossa segunda etapa, que é composta por um outro transistor, certo? Aqui também temos a mesma ideia. Aqui no caso nós já temos aqui no caso temos 3 transistores, né? Temos este, temos este, temos este. Então temos 3 etapas. Aqui temos 2 etapas, porque temos 2 transistores. Então é algo do gênero. Vamos lá. Análise da cascata. Como é que funciona a análise de uma cascata? O comportamento da cascata pode ser obtido da análise independente das etapas que o compõem, tendo em conta o efeito de carga. Essa frase é muito importante, né? Tendo em conta o efeito da carga que cada etapa exerce sobre a que lhe precede. Ok? Então temos aqui a etapa 1 e temos aqui a etapa 2. E o que vai acontecer é que a etapa 1, né, a etapa 1, ela sofrerá uma influência da etapa 2. Agora, será que a etapa 2 ela vai sofrer uma influência da etapa 1? De certa forma, sim, né? Uma terá uma influência sobre a outra. Mas como é que isso pode ser analisado e observado, né, por meio de análises, né? Na resolução de exercícios vamos ver isso com mais calma, né? Que é entender como é que uma etapa afeta a outra. Então temos aqui, quanto ao efeito de carga, temos aqui uma observação, né? A única etapa que não recebe efeito de carga é a última. Ou seja, o efeito de carga é analisado somente nessa etapa, porque uma vez que nós temos um componente que vai interligar a uma outra etapa, então, dependendo da configuração que estivermos a trabalhar com ela aqui, terá influência em relação às outras resistências, por exemplo, que estarão na etapa 2, certo? Então, a etapa 2, nós já teremos obtido o valor, né, da influência obtida aqui na etapa 1. Então, a etapa 2, no caso, não recebe o efeito de carga, nesse caso, é da resistência 1, da etapa 1, perdão. É o que se pode dizer. Então, a única etapa que não recebe efeito de carga é a última etapa, essa é a etapa 2. Não vai receber o efeito de carga da etapa 1. Então, para os cálculos, como é que funciona a análise, né? Primeiramente, nós vamos achar o ganho de tensão. Achando o ganho de tensão, nós vamos ter que, ou seja, vamos precisar primeiro achar o ganho de tensão. Só para achar o ganho de tensão, nós vamos precisar, em algum momento, achar a resistência de entrada. E para achar a resistência de entrada, temos que achar também o ganho de corrente. Então, vamos ver da última etapa para a primeira, né? Sempre nesse sentido. Da resistência de entrada, RI da primeira etapa é também RI da cascata. Guarda essa informação. Então, resistência da primeira etapa, o RI, a resistência de entrada da primeira etapa, é também a resistência de entrada da cascata. Então, para achar o ganho total da cascata, a gente multiplica os ganhos. Se temos 2 etapas, então vamos gerar V1 vezes a V2. Se tivermos
três etapas, vamos ter AV1 vezes AV2 vezes AV3. Se tivermos enésimas etapas, então vamos fazer AV1, AV2, AV3 até a enésima etapa para obtermos o ganho da voltagem da cascata. Então, para tal, nós usamos dessa forma, e o AV, para achar o ganho, nós usamos essa expressão, né? AVT, que em alguns manuais, principalmente nos exercícios, nós chamamos de AVS, né? Que é a razão entre a tensão de saída sobre a tensão de entrada, né? O VO sobre o VI. Okay. Essa relação aqui. Então, para calcular o RO, que é a resistência de saída, temos os seguintes passos, né? Mover da primeira etapa à última. Necessário ter em conta os componentes da malha de entrada, e para isso a gente faz a resistência de saída da etapa precedente. Então, temos aqui uma amostra das figuras que não estão tão visíveis assim. Ganho de corrente da cascata. Então, a corrente que sai de uma etapa não é igual a que entra na outra. Ou seja, a corrente que sai é uma etapa, que vamos obter no final, não será igual a que entra na outra etapa, nesse caso na etapa 2. Então, por isso, nós podemos calcular o ganho de corrente da cascata como sendo o produto dos ganhos de corrente das etapas. O que está sendo dito aqui é que nós não podemos fazer AI total, que será igual a AI1 vezes AI2, né? Porque a corrente que sai de uma etapa não é igual a que entra na outra etapa. Então, não podemos assumir que o ganho de corrente total é igual ao produto dos ganhos de corrente. Isso somente é válido para o ganho total das cascatas, e não para o ganho de corrente. Então, se não é dessa forma, então como é que a gente acha o ganho de corrente? A gente acha o ganho de corrente total, que pode ser calculado reconhecendo o AVT. Então, depois da gente achar o AVT, a gente acha o AIT. Então, nesse caso, o AVT, o AIT seria igual a AVT vezes a resistência de entrada, nesse caso a razão entre a resistência de entrada sobre a resistência de saída. Então, essa será a fórmula correta a ser usada. Temos aqui algumas cascatas especiais, né? Uma delas é o que nós chamamos de par Darlington, né? Par Darlington. Com certeza que havemos de ver isso amplificadores diferenciais, né? Que é o tema da nossa próxima aula teórica, aula teórica número 3. Nós vamos falar de equações de amplificadores diferenciais, né? Vamos falar de par Darlington, provavelmente. Então, o par Darlington é um caso particular de uma cascata de dois coletores comuns, né? Esse CC significa coletor comum. É só lembrar da aula passada que nós falamos sobre o BJT. Se você não viu, você não vai entender o que é isso. Então é importante que você entenda. E a RE, né, de Q1, que nesse caso Q1, nesse caso é o transistor 1, né? É a RI, certo? É a RI. Temos aqui uma outra cascata especial, né? Que nós chamamos de cascode, não é? Cascode, que é uma demonstração emissor comum a base comum, ou seja,
temos as duas formas de polarização do transistor numa única cascata, num único amplificador, né? Com etapas diferentes. Temos aqui essa demonstração, temos aqui essa outra demonstração. O Cascode oferece um ganho de tensão semelhante ao emissor comum, mas com uma largura de banda significativamente maior. É ideal para aplicações de alta frequência. Ok. Temos aqui um exemplo, né, de uma cascata com amplificador BJT, ok? Que basicamente é um dos exercícios que nós iremos resolver na nossa aula prática. Então você não pode perder por nada. Cascata com amplificador, ou seja, amplificadores em cascata. E obrigado por estar aqui conosco. Um forte abraço e nos vemos na aula prática sobre amplificadores, confete e cascatas. Professor Alexandre Rodrigues aqui. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, curte e compartilhe, deixe seu comentário. Se você já gostar do vídeo, tem sugestões, deixe aqui nos comentários que eu vou ter um enorme prazer de estar aí a conversar com vocês. Beleza, pessoal?